Olá, seja bem-vindo à apresentação do trabalho de conclusão de curso na disciplina de Pedagogia pela Univesp. Olá, meu nome é Carla, eu estudo Pedagogia na Univesp, no Polo de São Simão. Oi, meu nome é João Fernandes Júnior, sou aluno da Univesp, cursando o 6º semestre de Pedagogia, do Polo Quinta do Sol. Olá, eu me chamo Gisele Melo, curso Pedagogia no Polo Quinta do Sol, na Univesp. Olá, meu nome é Andréia Ferreira Veloso Biano, estou cursando o 6º período de Pedagogia pela Univesp, no Polo de Franca. Olá, me chamo Josiane Langame, estudo Pedagogia pela Univesp no Polo de Monduri. Oi, me chamo Jane Melveira Nogueira, curso Pedagogia no Polo Céu Quinta do Sol da Univesp. Olá, meu nome é Gracinda Maria de Oliveira Moraes, aluna da Univesp, 6º período em Pedagogia, Polo Céu Quinta do Sol. Este trabalho foi desenvolvido sob orientação de Gisele Cristina Garcia Toffoli. Temos escolhido Jogos da Memória e Tecnológicos, uma comparação entre o método manual e o método tecnológico na inclusão de alunos com TEA. Nosso trabalho de conclusão de curso tem o objetivo de investigar e comparar 2 projetos integradores, sendo eles efetuados pelos integrantes do grupo, sendo um jogo tecnológico, o Kahoot, e um jogo manual, um jogo da memória, para a inclusão dos alunos com TEA, transtorno do espectro autista. Justificativa. A inclusão dos alunos com o transtorno do espectro autista no ambiente escolar representa um desafio, mas também uma necessidade de garantir a essas crianças a equidade no processo de aprendizagem. A pesquisa propõe a eficácia de analisar jogos de memória nos formatos manual e tecnológico, como ferramentas de inclusão e estímulo cognitivo de alunos com o transtorno do espectro autista, conhecido como o TEA. A justificativa baseia-se na necessidade de práticas pedagógicas mais assertivas, alinhadas à educação inclusiva, conforme a Constituição Federal de 88 e a LDB de 96. O estudo busca identificar qual abordagem proporciona maior engajamento e aprendizado, contribuindo para o aprimoramento de estratégias educacionais voltadas a esse público. Transtorno do espectro autista. Considerado como um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades na integração social e da comunicação, bem como por padrões de comportamento restritivos e repetitivos, manifestando desde o nascimento ou até no início da infância. Uma série de condições que afetam a comunicação, linguagem e comportamento social. Sendo a atividade lúdica essencial para a criança com TEA, transtorno do espectro autista em seu pleno desenvolvimento, para essas crianças desenvolver habilidades e funções no plano cognitivo, social e emocional através do lúdico é um fator preponderante e relevante em sua aprendizagem. A intervenção através de jogos lúdicos ajudam as crianças, então, a refletir e pensar de forma mais objetiva e assertiva as representações, tanto como figuras, como abstração, e a criatividade as leva então a pensar em situações e expressarem melhor as suas vontades. O brincar tem se mostrado um grande recurso terapêutico, onde a interação com o lúdico possibilita o desenvolvimento do potencial criativo, bem como o recurso pedagógico. Sabemos que crianças que apresentam algum tipo de deficiência ou mesmo déficit, seja cognitivo, físico, sensorial ou emocional, precisam de um trabalho diferenciado no aprendizado, bem como no processo de ensino. O trabalho de conclusão de curso tem como objetivo traçar uma comparação entre 2 projetos aplicados, reconhecendo dificuldades e facilidades na aplicação dos referidos.
investigando a forma que o aluno se comporta em relação à temática, projetando e buscando a inclusão, bem como propiciar a ludicidade como caminho para a prática pedagógica, se atentando às referências de experimentação dos alunos. Agora eu vou falar um pouco da metodologia utilizada nos dois projetos. Em um dos projetos foi utilizada a tecnologia Kahoot, auxiliando na formatação do jogo que seria aplicado às crianças. Quando realizada a atividade, as crianças gostaram muito e se divertiram. Porém, houve algumas intercorrências. O aluno com TEA não gostou muito e se dispersou rapidamente. Os integrantes do grupo, o aplicante da atividade, tiveram que adaptar o jogo ao aluno, pois este não gostava de barulho. Na outra atividade, com a mesma preocupação de aplicar de maneira coerente e inclusiva, como foi também realizada a primeira, no entanto agora de maneira manual, com o jogo da memória. O processo desenvolveu-se de maneira mais dinâmica e divertida, com melhora na inclusão e com mais participação do aluno envolvido. Me chamo Gisele e vou falar sobre o desenvolvimento do TCC. A proposta do estudo envolveu a aplicação de 2 métodos distintos em sala de aula, um jogo tecnológico e um jogo manual, ambos voltados para alunos com TEA, transtorno do espectro autista. O objetivo principal foi compreender quais estratégias pedagógicas proporcionam maior engajamento e aprendizado para esses alunos. O jogo tecnológico escolhido foi o Kahoot, que é um quiz interativo, na qual os alunos devem associar cores e formas geométricas a palavras escritas corretamente. Durante a aplicação do jogo, observou-se que a maioria dos alunos demonstrou interesse e interação, porém, o aluno com TEA teve dificuldade com elementos como barulho e o ritmo acelerado da atividade, necessitando de adaptação para sua participação efetiva. Já o jogo manual consistiu em um jogo da memória, na qual os alunos deveriam encontrar pares de imagens e realizar operações matemáticas na lousa, com números destacados atrás dos pares. O estudante com TEA demonstrou maior conforto com esse método, participando ativamente da atividade e interagindo melhor com os colegas. Essa diferença de comportamento evidencia a importância de considerar as necessidades individuais dos alunos na escolha de métodos pedagógicos. Teórica. Segundo as teorias de Piaget, Vygotsky e Kishimoto, o jogo da memória é particularmente eficaz no desenvolvimento de habilidades cognitivas, além de promover a interação social e a aprendizagem lúdica. Kishimoto afirma que os jogos têm diversas origens e culturas que são transmitidas pelos diferentes jogos e formas de jogar. Este tem função de construir e desenvolver uma convivência entre as crianças, estabelecendo regras, critérios e sentidos, possibilitando assim um convívio mais social e democracia. Porque enquanto manifestação espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência social. Segundo Vygotsky, o comportamento da criança ao brincar é diferente. Ele se comporta como se tivesse idade além do normal. O jogo propicia fantasia. Além disso, Vygotsky diz que, ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira. Já para Piaget, ludicidade é manifestação do desenvolvimento da inteligência que está ligada ao estágio do desenvolvimento cognitivo. E Henry Wallon destaca: o adulto batizou de brincadeira os comportamentos de descoberta da criança. Os adultos brincam com a criança e é ele, inicialmente, o brinquedo, o espectador ativo e depois o real parceiro. Ela aprende a compreender, dominar e depois produzir uma situação específica, distinta de outras situações. A aplicação do jogo foi realizada na Escola Estadual Jornalista Francisco Mesquita para uma turma do 2º ano do ensino fundamental. A sala possuía 30 alunos, sendo 16 meninas e 14 meninos.
Dentro dessas 16 meninas, 3 com TEA, porém sem um laudo médico. A atividade foi realizada da seguinte maneira. Primeiro foi aplicado o jogo Kahoot. A sala foi dividida em 3 grupos de 10 crianças. Foi utilizado 3 tablets, onde tinha 44 figuras e 4 opções de cores, o vermelho, o azul, o verde e o amarelo, sendo que essas cores estavam representadas por formas geométricas. O aluno tinha que relacionar a figura com a forma correta de escrever. Em um primeiro momento, as crianças mostraram timidez. Ao decorrer da atividade, quando começaram a assimilar o conteúdo, passaram a participar ativamente no jogo. Observamos que as alunas com TEA responderam bem à atividade, interagindo com todas as crianças que estavam em sala. Concluímos que houve uma predisposição dos alunos com interação social e aptidão em todas as atividades. A segunda atividade foi o jogo da memória. Foi utilizado várias figuras impares, as figuras foram dispostas na mesa e o aluno tinha que memorizar onde estava a posição de cada par. Depois elas foram viradas ao contrário e o aluno tinha que achar onde estava o par de cada figura. As crianças agiram como esperado e uma boa parte conseguiu memorizar a posição dos pares da figura. Observamos que nessa atividade as crianças não tiveram o mesmo entusiasmo que no jogo anterior. As crianças com TEA responderam bem à atividade e à interação social com as demais crianças. Ao aplicarmos as duas atividades, observamos a reação, o tempo de resposta dos alunos, o grau de dificuldade para a assimilação e a interação social. Nas duas atividades, a reação dos alunos foi excelente, demonstrando interesse na atividade e motivação. Já o tempo de resposta na atividade envolvendo tecnologia foi menor que na atividade manual. Quanto à dificuldade, não tiveram maiores problemas interagindo socialmente dentro do esperado. Conclusão. O trabalho de conclusão de curso atingiu seu objetivo: apresentar e analisar os resultados obtidos por meio da comparação entre 2 métodos pedagógicos, um tecnológico e outro manual. A comparação permitiu identificar aspectos positivos e negativos em cada abordagem. Ambos os métodos se mostraram eficazes como instrumento de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, cada um atingindo seus objetivos de forma distinta. Observou-se que as crianças interagiram socialmente de maneira positiva e demonstraram maior facilidade em absorver o conteúdo quando esse foi trabalhado por meio de brincadeira. Entretanto, alguns desafios foram percebidos. Nem todas as escolas incorporam jogos como estratégia pedagógica. E o tempo necessário para a aplicação dessa atividade, embora pareça longo, na verdade passa rapidamente, o que pode causar a impressão de pouco aproveitamento. Um ponto de destaque foi identificar qual tipo de jogo obteve maior aceitação entre os alunos. Constatou-se que os jogos tecnológicos foram mais bem recebidos, o que pode ser atribuído à crescente presença da tecnologia no cotidiano infantil. Assim, reconhece-se a importância de integrar recursos tecnológicos ao ensino, utilizando-os de forma planejada e consciente, como forma e ferramenta fundamental para potencializar a aprendizagem.